Tudo bem? Eu sou a Kátia Puente, sou professora e pesquisadora na Universidade Veiga de Almeida e também do Observatório de Brecas Digitales na Fundação Nexplay, na Espanha. E eu estou aqui para apresentar o trabalho desenvolvido com meus alunos do projeto de iniciação científica da Universidade Veiga de Almeida sobre a educação para com a cultura de paz, com base no ODS 4, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 da ONU, e analisando as contribuições do documento da Base Nacional Comum Curricular do Brasil e as estratégias possíveis de aplicação com aprendizagem criativa. Vamos lá? Bom, esse grupo de pesquisa, ele é composto por mim, como a coordenadora, e também pelos meus alunos, o Matheus e a Brenda. O Matheus, aluno de História, e a Brenda, aluna de Pedagogia. E eles me ajudaram no levantamento desse material e desses dados. Aqui eu agradeço muito a esses jovens pesquisadores. Nós fazemos parte de dois grupos de pesquisa. Um deles é o projeto de Educação de Qualidade e Políticas Públicas do curso de Pedagogia, e o outro é do Núcleo de Inovação Pedagógica da Universidade, que, junto com a CAPES, tem um grupo de pesquisa no CNPq também, no projeto de Inovação, Tecnologias e Cultura Maker da Educação. Então, nós estamos desenvolvendo um trabalho diante de um cenário brasileiro e também mundial de grande violência dentro do campo das relações educacionais, somente violências mesmo de caráter físico. Então, a gente tentou observar por que a ideia da cultura de paz e não violência não está sendo desenvolvida no espaço educacional. Um dos pontos que nós levantamos é que o Brasil é signatário do Pacto Global desde 2015, aquele pacto que propõe, em 2030, que os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis consigam ser aplicados. E, nesse sentido, a gente queria ver como é que se promove, né, nos estudantes essas habilidades, valores, competências. Então, diante disso, nós começamos a tentar questionar quais as contribuições desse documento regulatório, que é a Base Nacional Comum Curricular, para esse projeto de desenvolver a cultura de paz. Apesar de ser um documento normativo, ele é importante porque ele define todo o currículo das escolas no Brasil. Então, ele define todos os procedimentos, competência, habilidade e também os saberes necessários para essa aprendizagem. Nesse sentido, nós queríamos analisar se a meta 4.7, que fala especificamente em cultura de paz, está conectada, está articulada com esse documento produzido em 2017 e em 2018. E a proposta da ONU foi em 2015. Bom, a gente começou a questionar, então, esse material para analisar se esse material, de fato, atendia a essas necessidades e desenvolvemos isso em duas fases. A primeira fase 1, que foi feita em 2022, nós analisamos especificamente o próprio documento, tentando entender o que ele poderia trazer para a gente de dados sobre se ele diretamente promove, apresenta, conceitua, traz essas orientações para os educadores de educação básica e do ensino fundamental e ensino médio, que é o período todo que ele está atendendo. E a segunda parte era para identificar nas plataformas educacionais que apresentam planos de aulas, recursos, se essa temática também se faz presente, se ela estava lá e se ela dá suporte ao que vier a aparecer na base nacional. Bom, nós nos fundamentamos em duas abordagens teóricas fundamentais: o campo da teoria crítica do currículo, dos autores aqui observados, do Epos, de Rowe, Young, Bernstein, o Silva e o Maceto, porque eles vão trazer para nós o que é essencial, que, primeiro, currículo não é algo neutro, currículo não é apolítico, e currículo ele tem que representar a multiplicidade cultural, social, do contexto onde ele está inserido. Então, ele tem que falar de cultura de paz. É importante que ele fale de alguma forma como é que isso constitui. Outro aspecto que a gente traz da discussão é o próprio conceito de cultura de paz, que foi estabelecido pela Unesco, e que a gente trabalha essa ideia de como conjunto de valores, de atitudes, de habilidade, tradições, de comportamento, estilo de vida. E como é que isso tudo estava desenvolvido dentro desses documentos, dessas ações para a prática docente. Então, nós queríamos analisar esse conceitual que a ONU traz
E também observar como é que a ciência da aprendizagem, que é um campo de saber que desenvolve discussões das práticas, das tecnologias, do ambiente educacional, para ver como é que ele funciona através dos teóricos do Paper, Resnick, para tentar chamar a atenção que a aprendizagem tem que ser criativa. Você só aprende temáticas importantes para a sua experiência de vida se ela vier com uma forma ativa, criativa, e crítica, claro, nesse processo. Então, na primeira fase da nossa investigação, com o levantamento dos alunos, nós observamos que, numa pesquisa qualitativa documental, a gente pegamos as categorias da Unesco, usamos essas categorias, classificamos ela, analisamos o documento tem 600 páginas, para tentar verificar em que momento esses conceitos eram registrados, e como eles eram registrados e de que forma. Então, nessa primeira fase foi essa classificação e essa identificação. Depois nós fizemos uma segunda etapa, que era para analisar nas plataformas essas mesmas categorias encontradas na fase 1, se de fato havia uma conexão entre elas, se elas apareciam efetivamente para dar suporte a esse docente. Bom, e fizemos uma técnica de filtragem aí, usando as metodologias nesse âmbito. O que nós verificamos é que a categoria cultura de paz, ela não aparece no documento de forma plena, ela só tem 3 eventos, 3 momentos, e todos eles ligados a ensino religioso. O outro aspecto que nós verificamos é que, apesar da palavra não aparecer, o conceito não aparecer, as ideias associadas a ela, que estão contidas dentro da proposta da Unesco, aparecem. Então, valores como solidariedade, cooperação, autonomia, responsabilidade, não violência, tolerância, direitos, atitudes de aprender a ser, aprender as diferenças, ter senso crítico, ser uma pessoa propositiva de solucionar e fazer algo criativamente, isso era o que a gente estava buscando. Ele aparece, só que aparece não plenamente também. O que nós vamos ver pelos dados levantados é que a categoria direito, principalmente direito de conviver, vai aparecer mais na educação infantil e também no ensino médio. De todo o documento, a palavra direito, a categoria direito aparece 146 vezes. Somente na educação infantil ela aparece 6. E no ensino médio da área de humanas, que é o recorte que nós demos, ela aparece 15 vezes. A mesma coisa acontece com o senso crítico. Ele aparece distribuído de maneira muito relativa nesse documento. E também a criatividade. Então, nós estamos vendo aí que ela não aparece de forma plena no material. Quer dizer, o documento não nos dá indicações disso. Outro aspecto foi essa análise parcial, tanto na plataforma integrada, como também na nova escola. A plataforma integrada MEC, ela é uma plataforma feita pelo Ministério da Educação, com recursos educacionais para os professores poderem utilizar para o seu estudo e para a sua aplicação nas suas aulas. Ele é gratuito. A mesma acontece com a nova escola, apesar de ser de uma entidade social privada, ela é pública e ela é muito acessada pelos educadores brasileiros. E nesse sentido, ao analisar esse material, nós verificamos o seguinte: nessa primeira análise, nós estamos continuando o estudo nesse material, mas essa análise preliminar já nos está indicativo de que, de toda a base de recursos que aparece na plataforma integrada do Ministério da Educação, 318.926, apenas 62 são recursos educacionais digitais para essa proposta de cultura de paz. Não vai aparecer diretamente nesse termo, mas aparece com essas categorias aqui que vocês estão observando: bullying, alienação moral, tolerância religiosa, relatório para escuta, de mediação. Vejam que a maioria são materiais de orientação para o professor, para discutir a questão do assédio, para que ele possa se informar mais. Mas, mesmo assim, é muito pouco material. Ele aparece no formato infográfico, apresentação, livro digital, texto e alguns vídeos. Mas outros recursos que poderiam ser usados diretamente com os alunos, como animação, aplicativo, experimento prático, jogos, não há nada desse tipo de recurso associado, vinculado a essa ideia da cultura de paz. O que dificulta o uso, né, de material pelo professor para dinamizar discussões desse tema.
Um outro aspecto que a gente observou nessa mesma plataforma é que boa parte dos recursos são documentos oficiais, artigos, publicações, programas do próprio EduCaps, que é uma parte é a CAPES, que é o Centro de Pesquisa do Ministério da Educação, e que tem esses dados, só que às vezes não é acessível para o professor. A gente vai verificar, por exemplo, quando clica, que ele fica identificador inválido, a gente não consegue acessar. Ele indica que tem um documento, mas você não consegue acessar. Então, torna difícil também o acesso docente ao material. Há outros materiais muito interessantes, como a violência escolar, de conhecer para prevenir essa cartilha, que é feita pelo Instituto Federal do Paraíba e que o professor pode aprender a conhecer. Então, ele direciona-se mais ao docente. Quando nós olhamos o documento da Nova Escola, nesse site, nesse material existem planos de ensino. E os planos de ensino, analisando especificamente no campo da história, nós verificamos que dos 747 planos de ensino, 57 eram planos de ensino dedicados a esse tema. Muito pouco, né? Dentro do universo maior, mas ainda mesmo assim significativo. Não tinha especificamente o tema cultura de paz, não, violência, solidariedade, autonomia, senso crítico, aqueles conceitos que nós verificamos antes, mas tinha os associados, outros e alguns associados. Direitos humanos tinha tolerância, cooperação, responsabilidade, conviver, esses apareciam. A temática da diferença aparece durante toda a fase da educação fundamental, do primeiro ao oitavo, então você tem aí temáticas de planos de ensino que ajudam a desenvolver. É um número significativo, mas não é suficiente, tamanha a necessidade de debater o tema dentro do campo social e no campo educacional. Então, concluindo, o que nós observamos nesses primeiros estudos é que a Base Nacional Comum Curricular, sim, ela dá indicações, ela se propõe a ser um documento que ajuda a fomentar uma cultura de paz dentro do campo educacional e na sociedade. Só que a forma como ela se apresenta é muito implícita ainda, então não permite a observação evidente dos professores. Tem que fazer um exercício de reflexão para fazer as ilações, associações necessárias. Um outro aspecto é que a prevalência da ideia de autonomia e direitos, ela permite desenvolver o trabalho, mas sozinha não, ela precisa estar articulada. As plataformas também, elas apresentam vários recursos, mas como nós vimos, não é um processo fácil, nem sempre é acessível e a categorização nem sempre está evidente. Então, nesse sentido, nós agora vamos começar a verificar se a aprendizagem criativa se faz presente naqueles que são direcionados para o aluno, que são poucos, que é o próximo projeto, etapa de análise. O que nós vimos inicialmente, no primeiro levantamento, é que ele não é inclusivo ainda, ele falta uma proposta de cultura maker e a gente precisa desenvolver isso melhor para que, de fato, essa temática seja trabalhada dentro da contemporaneidade e que atraia o aluno a essa discussão. Bom, temos alguns artigos que nós analisamos e estudamos, que vocês podem observar, e eu também, se vocês quiserem contato comigo para alguma discussão nesse campo, fiquem à vontade, aqui são as minhas redes sociais, vocês podem me seguir, participar e conhecer também a minha experiência. Muito obrigada.